Bem-vindos, bem-vindas de volta. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Estamos aqui nessa aula maravilhosa de Direito Administrativo, porque eu sei que vocês gostam, tá? Eu sei que vocês ficam reclamando, mas vocês gostam. Para quem chegou agora, assista as outras unidades, tá? Mas prazer, meu nome é Larissa. Estou aqui nessa matéria de Direito Administrativo. Nós já vimos bastante coisa bem interessante e importante para a prova, então não deixe de assistir as outras aulas, tá? Vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje? Sobre a organização da administração pública. Como é que essa administração pública se organiza? Porque é preciso ser organizada, é preciso que haja ali uma ordem dentro da sua ingerência. Ela é uma super empresa, tendo que cumprir mais requisitos do que uma empresa, mais rigorosos, porque afinal o dinheiro não é dela, o dinheiro é de todos nós, né? Ela é apenas uma gestora de bens e interesses públicos. Então essa administração, ela tem mais obrigações que uma empresa privada mesmo, uma empresa ali que tem um dinheiro privado fomentando-a. Então aqui a gente tem que entender como é que a administração está organizada, certo? Trouxe um conceitinho, tá? Para vocês, porque eu sei que vocês gostam de conceito doutrinário. Através da Constituição, os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município, recebem uma série de atividades que devem ser prestadas à sociedade, sendo que a atividade pode ser prestada de forma centralizada ou descentralizada, presta atenção, a gente vai ver isso aqui, e também concentrada e desconcentrada. Toda a atividade administrativa do Estado se desenvolve direto ou indiretamente por meio dos seus órgãos, entidades e seus agentes. Quanta informação em um texto só! Vamos extrair aqui as informações importantes para nós. Primeiro, agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Quem é a administração nesse aspecto de agentes políticos? É a administração direta. Estados, municípios, Distrito Federal e a União. É a administração que vai lá diretamente executar as atividades da administração pública. Só que o que acontece aqui? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem, dentro deles, se organizar, executar eles mesmos, até centralizadamente, essas atividades. Mas geralmente eles não conseguem, não tem como você focar tudo em você, o exercício de atividade. Então, ele dentro dessa estrutura, ele pode desconcentrar a sua atividade. Ou até descentralizar e passar para outras entidades essa atividade. Então aqui esses conceitos, esse conceito que eu trouxe, ele traz vários aspectos. Primeiro, agentes políticos é a mesma coisa que a administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Olha aqui, a União, Estado, DF, o município, são a administração direta, que nós vamos ver lá na frente sobre a administração direta. Então, eles executam essas atividades próprias do Estado e eles vão lá e praticam. Eles podem praticar dentro dessas entidades mesmo, da administração direta. Dentro da União, dentro do Estado, dentro do DF, dentro dos municípios. Só que às vezes eles não dão conta, até pelo princípio da eficiência, da especialidade, eles não conseguem praticar todas as atividades. E aí eles passam para outras pessoas jurídicas. Antes da gente ver isso, nós vamos ver rapidamente o que é órgão e entidade, tá? Entidade é diferente de órgão. Então, primeiro, coloquem na sua cabeça, entidade é uma coisa e órgão é outra coisa. São coisas diferentes. Primeiro de tudo, uma entidade, ela possui personalidade jurídica. Ela possui uma personalidade jurídica, ela que responde pelos seus atos. Já os órgãos não possuem personalidade jurídica, eles são apenas centros de competência. Quem responde pelos órgãos é a própria entidade que o cria. Embora alguns órgãos possam ali figurar no polo passivo de uma ação em exceção, em regra um órgão, quem responde é quem o cria. E ele tem essa subordinação de hierarquia com a entidade que o criou.
porque ele é um mero centro de competência, ele cumpre só as ordens, ele cumpre só o papel dele para qual ele foi criado. Dentro desses órgãos, existe um grau de hierarquia. Tem grau de hierarquia de órgão para órgão, só que não possui grau de hierarquia de entidade para entidade, porque essa entidade, ela rompe e ela tem as suas próprias pernas para caminhar, ela tem ali uma autonomia. O que acontece de uma entidade para outra entidade é que tem o quê? Uma responsabilidade de cumprir o papel para qual ele foi criado, que a gente chama de controle finalístico. Então, primeiro de tudo, entendam, órgão é uma coisa e entidade é outra coisa. Tá? Vou passar aqui, entidade aqui, órgão aqui. A entidade, ela tem personalidade jurídica e o órgão não tem personalidade jurídica. Ele é só um centro de competência, certo? Por que que é importante eu destacar? Porque lá na frente vai fazer sentido para você. Pode ser que esteja um pouquinho embaralhado na sua cabeça, mas vai dar certo, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Entidade, então, é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Órgão, unidade de atuação integrante da estrutura, ou seja, o meu coração bate fora do meu peito? Não. Por quê? Porque o meu coração é uma parte integrante da minha estrutura. O meu coração é o quê? Um órgão. O meu coração consegue viver sozinho, batendo aqui, ó. Ah, meu coração tá flutuando aqui, tá dando muito trabalho meu coração. Vou botar ele fora aqui do meu corpo que eu consigo agir melhor se eu ajo só com a cabeça. Não, gente, eu não consigo fazer isso, tirar meu coração e botar ali. Não é dotado de personalidade própria. Ele depende de mim, ele depende dessa estrutura que sou eu. Então é a mesma coisa aqui. A administração pública, ela é uma entidade e ela possui esses órgãos. E órgão é só um centro de competência. Ele apenas exerce uma função que a ele foi incumbida, como meu coração, bombear sangue dá trabalho. Então o que que acontece aqui? Aqui tem uma diferença muito grande. A entidade, ela caminha com a própria perna dela. O órgão, ele precisa estar aqui dentro dessa estrutura, certo? Isso vai fazer sentido quando a gente estudar ali entidades da administração indireta. E o órgão, resumindo a diferença básica, é que o órgão possui, a entidade possui a personalidade jurídica e o órgão não, tá? Vamos desenvolver melhor isso aqui. Respirem. Primeiro, como que eu crio um órgão? Não sei, professora. Deus cria a gente, tá? Eu estou usando a minha estrutura como uma figura de linguagem, tá? Não vamos levar ao pé da letra. Dentro da administração pública, embora vamos imaginar que a administração pública é uma pessoa, tem vários órgãos dentro dessa pessoa jurídica que é uma entidade. Aqui, gente, quando a administração pública vai lá e cria um órgão, por exemplo, município cria a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela, por si só, ela possui personalidade jurídica, autonomia orçamentária? Não. Ela precisa do município. O município vai repassar essa questão da educação para ela. Então, ela está ainda dentro dessa estrutura, ela tem um cordão umbilical ligado com essa entidade. Ela é um órgão. Ela está dentro dessa estrutura. Quando eu crio um órgão para fazer alguma coisa para mim, que ele ainda está dentro da minha estrutura, eu estou fazendo um processo que se chama desconcentração. Desconcentração. Olha, acompanha aqui comigo. A desconcentração, ela então nada mais é do que a criação de um órgão. É a distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Isso é feito, gente, para tirar o excesso de atividade de uma só pessoa, assim, de uma só competência. Ele distribui internamente aquelas competências. Secretaria vai fazer alguma coisa, aquele órgão de direção vai fazer outra, aquilo vai fazer outra. Ele vai distribuindo internamente essas competências para desafogar e para conseguir atuar. Muita coisa ali não consegue fazer essa atuação. Mas lembre, ainda está vinculado à entidade. Porque o órgão, ele não anda sozinho com as próprias pernas. Ele precisa daquela entidade para gerenciá-lo, certo? Ele está ligado ainda. Na desconcentração, tem-se o controle hierárquico. O que eu disse para vocês? O órgão responde à minha entidade.
esse órgão, ele tem esse controle de hierarquia, certo? Ele não está desvinculado ali, ele não consegue viver sozinho sem aquela pessoa que o criou. Na desconcentração, então, as características. Existe hierarquia entre diversos órgãos e autoridades, com consequência, o poder de controlar, revisar, coordenar e corrigir os órgãos subordinados, avocar e delegar atos. Avocar é quando você pega a competência que foi definida em alguém. Delegar é quando você passa a competência para alguém. Então, aqui a gente aprendeu o que é desconcentração. E o que é desconcentração? É criação de órgãos. Para quê? Para executar as minhas atividades que eu não estou dando conta. E esse órgão fica fora da pessoa jurídica? Não, fica dentro. Ela está subordinada a esse controle da pessoa jurídica. A palavra aqui é subordinação. Não é apenas um controle. É uma subordinação hierárquica. Tá? Aqui, minha gente, tem bizu? Tem bizu sim. Desconcentração é com o de órgão. Bem bonita a minha letra. Tô conseguindo, meu dedinho é gordinho. Órgão. Com o de órgão. Só para você lembrar, porque vai fazer bagunça quando eu falar da descentralização, que é o próximo tópico. Nossa, professor, eu não aguento mais. Respira, toma um café, vai dar uma voltinha e volta, tá? E volta. Descentralização. Já a descentralização, minha gente, é quando eu crio uma entidade. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que eu posso ter órgão e posso ter entidade? Órgão é um centro de competência que não possui personalidade jurídica. E a entidade, ela possui personalidade jurídica. Aqui, quando se cria um órgão, eu estou desconcentrando. Mas a administração, internamente, começa a ficar muito inchada, muito inchada, muito inchada. Tem muito órgão, não aguento mais criar órgão em secretaria, essas coisas para elaborar minha atividade internamente. O que ele faz? Ele cria novas pessoas jurídicas. Quando ele cria novas pessoas jurídicas, ele está criando novas entidades, ele está descentralizando. Um exemplo. A União, ela é responsável pela Previdência Social. E ela, internamente, há um certo tempo, ela fazia isso através de seus órgãos, suas secretarias. Só que começou a ficar muito cheia. Ela não estava cumprindo seu papel, não estava sendo eficaz, não estava cumprindo o papel que ela precisa cumprir. Aí ela foi lá e criou uma entidade para que cuide dessa Previdência Social. Ela cria uma entidade que tem personalidade jurídica. Essa entidade é chamada de autarquia. A entidade, no caso aqui, é o INSS, uma autarquia federal que cuida da Previdência Social. Está dentro da União? Está internamente? Não, não está dentro. Por quê? Porque ele é uma nova pessoa jurídica. É como se eu desse a luz para um bebê e esse bebê fosse uma nova pessoa. Esse bebê da administração é a autarquia. Mas tem outros bebês, outras entidades. Aqui, gente, não tem hierarquia. A palavra aqui é um controle finalístico. Esse meu bebê vai crescer e vai executar minhas atividades. E ele vai precisar cumprir a finalidade dele, cumprir a razão da existência dele. Então, isso se chama controle finalístico. Não é uma hierarquia. Não tem um controle aqui de hierarquia. Eles não são uns sobre os outros maiores, melhores, não. Ele apenas é uma outra entidade que ele foi criada para executar aquele papel, devendo cumprir o papel que ele foi criado, para qual ele foi criado, tá? Então, aqui a gente fala de controle finalístico e a gente diz que quando aqui a administração direta, os seus agentes políticos, não estão dando conta, nem através dos seus órgãos desconcentrando, a gente fala que há uma descentralização, há uma criação de uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica responde por ela, eles podem estar lá no polo passivo, pode ser responsabilizado. E eles também possuem órgãos, sim, uma nova pessoa, ele pode ter novos órgãos. Ele vai ter os órgãos dele, vai ter as secretarias, ele vai gestar também o negócio dele. Aí esses órgãos lá dentro, sim, serão subordinados a ele. E ele vai ser responsável por esses órgãos. Quando a gente diz que cria, então, a gente está descentralizando. Vamos olhar aqui na tela uma informação muito importante. A descentralização é com que letra aqui, depois do C? E de
entidade. Gente, desconcentração é de órgão. Descentralização de entidade. Órgão tem personalidade jurídica? Não, é mero centro de competência. Entidade tem personalidade jurídica. Nós veremos quem são essas entidades, mas antes vamos ver aqui o conceitinho que eu trouxe para vocês. A União, Estado, DF, município podem acumular tais funções e exercê-las dentro de sua própria estrutura, por conta própria, seus órgãos, agentes, estrutura. Contudo, para ser mais eficiente, inclusive eficiência é um princípio, na prestação de um serviço, pode transferir atribuições para outros, a fim de que sejam exercidas com mais especialidade. Quando ele coloca essa prestação na mão de outras pessoas jurídicas, ele cria essas pessoas jurídicas, tá? E aí a gente vai ver quem são essas novas pessoas jurídicas, essas novas entidades, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei um aspecto do controle finalístico. Para que existe esse controle finalístico? Primeiro, assegurar o cumprimento dos objetivos fixados. Aonde? No ato da criação do bendita entidade. E vai fixar lá quais são as atribuições dela. Tem que cumprir? Tem que cumprir. Isso chama hierarquia? Não. Controle finalístico, controle de finalidade. Harmonizar sua atuação com a política e programação do governo. Zelar pela obtenção da eficiência administrativa e garantir a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. A eficiência tornou-se tão importante para a administração pública que a Constituição foi emendada e com a emenda na Constituição incluiu-se a eficiência, essa quebra do excesso de burocratização. Então, na verdade, essas entidades surgem para ser mais célere, mais rápido o processo necessário, tá? Por quê? Porque a eficiência é um princípio da Constituição Federal, certo? Aqui, ó, tem um bizuzinho, que é aquilo que eu falei para vocês, desconcentração, cria órgão, descentralização, cria entidades. Legal? Gostou? Bacana, vamos lá. Vamos falar agora, então, quem que é a administração direta? Professora, eu já sei quem é a administração direta, são os agentes políticos. Parabéns. Muita gente não sabe, tá? Fala administração direta, União, Estado, DF, município. Sim, também, tá? Mas eles são agentes políticos. Lá numa questão pode falar os agentes políticos, os agentes administrativos, não surte. Quando ele fala o agente político, ele tá falando União, Estado, DF, município. Quando ele tá falando de agente administrativo, ele tá falando das entidades criadas, que são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? A administração direta, então, ela é o conjunto de pessoas políticas do Estado, aqui o que eu falei, União, Estado, DF e município, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de atividades administrativas de forma centralizada. Em outras palavras, a administração pública é ao mesmo tempo titular e executora do serviço público. O princípio da centralização é inerente à administração direta, porque está centralizada nela. Tá? Ela é obrigada a cumprir aquele papel. Se ela não tá dando conta, é ela que cria entidades que cumpram aquele papel, certo? Bom, aqui eu trouxe um quadro geral, só que a gente vai ver esse quadro meio que parcial, porque na próxima unidade de ensino nós veremos mais questões da administração, então aqui vai te dar uma amplitude maior, mas veremos cada ponto desse aqui. Aqui eu coloquei, ó, administração pública direta, que foi o que a gente viu agora, tá? Olha esse mapinha mental que bacana. Entidades políticas, União, Estado, Distrito Federal e Município, pessoas jurídicas de direito público. Sim, são pessoas jurídicas de direito público. Não é pessoa jurídica de direito privado. O regime que ela segue é o regime de direito público, tá? Não é um regime de direito privado. É mais rigoroso aqui. Ela tem que seguir mais rigorosamente aqui. Podem criar outras pessoas jurídicas que se chama descentralizar. Aqui, a administração direta, ela pode criar novas pessoas jurídicas.
A indireta não pode. Ela pode criar órgãos, mas novas pessoas jurídicas ela não pode, certo? Aqui também eu coloquei sobre a indireta, que nós veremos lá na frente. Quem são? Autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista. Elas são vinculadas à administração direta. É errado falar subordinada, ó. Eu coloquei que elas são vinculadas, ela tem essa vinculação. Ela tem que responder o fim para qual ela foi criado. Porém, é errado falar em subordinação. Subordinação quem tem são os órgãos, tá? Dotadas de personalidade jurídica própria, aqui cada uma vai ter que fazer análise de qual é a personalidade jurídica. A autarquia, ela sempre é de direito público. Já a fundação, ela pode ser pública e privada, empresa pública, sociedade de economia mista, sempre privada. Então, não é certo eu falar que a administração indireta tem a personalidade jurídica de direito privado. Não, porque algumas podem ser públicas, tá? Em especial a autarquia. Decorrentes do fenômeno da descentralização, criadas por lei ou em decorrência de lei, calma que a gente vai ver isso. Obrigatoriedade de realização de concursos, igual União, Estado, Distrito Federal, Município, são fiscalizadas pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, porque tem dinheiro público, né, minha gente? Se tiver dinheiro público, tem que fiscalizar, porque é dinheiro público, tá? Quando tem um capital privado, aí vai fazer uma separação ali, mas o dinheiro público é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Respondem pelos atos de seus agentes de forma, em regra, objetiva, que veremos lá na responsabilidade civil, mas a exceção são de formas subjetivas, tá? Resolver exercícios, porque a gente precisa saber como que a banca cobra isso, como que tudo isso que a gente viu vai ser cobrado pela prova. Às vezes você acha que é muito difícil, mas não é, tá? São características dos órgãos públicos, exceto, gente, ele quer que você marca o que não é característica, tá? Então, cuidado com as palavras exceto, salvo. Gente, salvo é a mesma coisa que exceto, certo? Exceto é quando é exceção. O salvo também, salvo aquela coisa ali. Integrarem a estrutura de uma entidade política ou administrativa, eles integram a estrutura, meu coração tá aqui dentro da minha estrutura, então você não marca, porque faz parte de uma característica de um órgão. Serem desprovidos de personalidade jurídica, o órgão tem personalidade jurídica? Não tem, então você não marca, porque aqui tá falando desprovidos. Desprovidos é o que não tem. Alguns são desprovidos da beleza. Poderem firmar contratos de gestão nos termos do artigo 37 da Constituição. Embora não tenhamos visto isso, os órgãos, gente, eles podem sim firmar contrato de gestão, tá? Mas lembrando que quem é a máquina que move o órgão é a pessoa jurídica, mas os órgãos têm sim essa autonomia de assumir um contrato de gestão. Lá na própria Constituição fala expressamente a palavra órgãos, tá? Resultam da descentralização. Gente, vou falar uma coisa, vocês podiam não saber a C, mas vocês sabem que criação de órgão é desconcentrar. Não é, olha o E aqui, ó. Órgão começa com E de órgão? Não, é órgão. Então é desconcentração. Então você marca essa porque essa não é característica do órgão. Não possuírem patrimônio próprio. Não possui, o patrimônio é da entidade, tá? Então, letra D, que é a alternativa correta, porém não é característica de um órgão, que era isso que ele queria para você marcar. Polícia Civil. Suponha-se que determinado estado da federação, no intuito de conferir maior autonomia à Secretaria de Execuções Penais, resolva transformá-la em uma autarquia com competência para a gestão da política de execução penal. Nesse caso, configura-se, olha só, um estado de uma federação, ele para
para dar uma maior autonomia a uma secretaria, que uma secretaria é um órgão, ele não tem personalidade jurídica, ele é ligado àquela pessoa. Ele faz o quê? Transforma aquela secretaria numa autarquia. Aquela secretaria deixa de estar internamente e ela passa a ser uma nova pessoa jurídica. Ela é uma entidade. Quando é uma entidade, ela é o fruto da descentralização, tá? Então, aqui a resposta é descentralização, certo? Conseguiram compreender? Que é o que? Ele era um órgão, era uma secretaria, era órgão, mas aí fez essa transformação em autarquia. A autarquia é o que? Administração indireta. A administração indireta, ela é fruto da descentralização, que a gente vai ver na próxima unidade de aula. Mais uma questãozinha aqui. Em relação à organização administrativa, pode-se afirmar que, letra A, no âmbito estadual, a criação de uma secretaria constitui exemplo de descentralização administrativa. Gente, secretaria não é pessoa jurídica, nova pessoa jurídica. Secretaria não tem uma personalidade jurídica, ela é um mero centro de competência. Você consegue ser secretário sem ter uma função de quem secretariar? Não, você precisa de alguém para secretariar. Então, aqui acontece a desconcentração, não é a descentralização. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista e de fundação. Tá certinha essa questão. Nós veremos melhor essa questão da administração indireta, como cada uma é constituída, como cada uma nasce. Mas aqui a questão está certa, e isso é fruto da descentralização administrativa, onde ela pega a atividade dela e repassa para outra pessoa jurídica, tá? Então aqui a letra B tá certinho. É exemplo de desconcentração a criação de uma agência reguladora? Não, porque agência reguladora é tipo de autarquia, ela tem personalidade jurídica, né? Ela não está internamente ali trabalhando, é descentralização. As organizações sociais integram a administração pública descentralizada? Não, gente, organização social é lá da esfera privada, que ela vai ter um contrato ali com a administração pública, mas ela não é parte integrante da administração pública. Ela vai ter um contrato ali, um contrato de gestão, uma parceria com a administração pública, mas ela não faz parte da administração pública, tá? Então não é correto falar nem que ela é descentralização, nem que é desconcentração. As autarquias, fundações públicas não podem ser qualificadas como agências executivas. As autarquias, gente, podem sim ser qualificadas como agência executiva, tá? Essa qualificação tem que seguir os ritos legais, tem que estar previsto na lei. E uma fundação pública, que é quando for uma pessoa jurídica de direito público, ela é um tipo de autarquia. Então, é uma autarquia fundacional. Então, ela segue o mesmo regime ali de autarquia. Se aplica a mesma coisa que aplica em autarquia. Então, se a autarquia pode, essa fundação de direito público também vai poder, tá? Então, a letra certa aqui é a letra B. Algumas alternativas aqui começaram a complicar um pouquinho. Só que a alternativa B, nós vamos ver lá na administração indireta, tá claramente correta, tá? E não tem nem forma dúbia aqui para você errar. As outras você podia até por eliminação se você não soubesse 100%. E é assim que a gente resolve a prova. Às vezes a gente não consegue saber tudo que aquelas questões estão trazendo. Só que se a gente consegue excluir, ir por eliminação na correta ou na errada, a gente mesmo sem saber toda a disciplina de forma profunda, a gente consegue acertar as questões. Vamos na última questão aqui. IBAD, escrivão de polícia. Quanto aos temas órgão público, Estado, governo e administração pública, é correto afirmar que o órgão público é desprovido de personalidade jurídica, assim eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Acre é imputado ao Estado do Acre. Certinho. O que o meu coração faz, quem responde sou eu todinha. Então, o órgão, gente, ele é um mero centro de competência de uma atividade, mas quem responde é aquela entidade. Então, se uma secretaria, um departamento, alguma coisa ali dentro da administração pública pratica alguma coisa, quem responde é a administração pública, certo? Bom, então, resolvemos algumas questões
vimos essa parte da administração pública e a gente se encontra daqui a pouquinho na próxima unidade de ensino. Até já!